Números capítulo 31. Vitória sobre os midianitas. Morte de Balaão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Vinga os filhos de Israel dos midianitas. Depois reunido serás tu ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: Arme-se alguns dentre vós para a guerra, e saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança do Senhor contra Midian. 1000 de cada tribo entre todas as tribos de Israel enviareis à guerra. Assim foram dados dos milhares de Israel, 1000 de cada tribo, 12.000 ao todo, armados para a peleja. E Moisés os mandou à guerra, 1000 de cada tribo, e com eles Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os vasos santos e com as trombetas do alarido na sua mão. E pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram a todos os machos. Mataram também, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, a Evi, e a Requém, e a Zu, e a Ur, e a Reba, 5 reis, e Midian, também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Porém os filhos de Israel levaram cativas todas as mulheres dos midianitas, e os seus filhos pequenos. Também levaram por despojo todos os seus animais, e todo o seu gado, e todos os seus bens. E queimaram a fogo todas as suas cidades muradas, em que tinham suas habitações, e todas as suas torres fortificadas. E tomaram todo o despojo, e toda a captura de guerra, tanto de homens como de animais. E aos cativos, e a captura de guerra e despojo, trouxeram a Moisés, e a Eleazar, o sacerdote, e a congregação dos filhos de Israel, em direção ao arraial, nas campinas de Moabe, que estão junto ao Jordão, à altura de Jericó. Purificação depois da batalha. Porém Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da congregação, saíram ao encontro deles, fora do arraial. E indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, contra os capitães dos milhares e capitães das centenas, que enviam do exército daquela guerra. E Moisés lhes disse: Deixaste viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, causaram aos filhos de Israel transgredir contra o Senhor. No caso de Peor, por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai todo macho entre os seus filhos pequenos, e matai toda mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as crianças fêmeas que não conheceram algum macho, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós outros. E permanecei acampados 7 dias fora do arraial. Todo e qualquer homem que tiver matado alguma pessoa, e todo e qualquer homem que tiver tocado algum morto, ao 3º e ao 7º dia vos purificareis a vós outros e a vossos cativos. Também purificareis toda a vossa roupa, e toda obra de peles, e toda obra de pelos de cabras, e todo utensílio de madeira. E disse Eleazar, o sacerdote, aos homens de guerra que foram à peleja: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro e a prata, o bronze, o ferro, o estanho e o chumbo, toda coisa que pode resistir ao fogo, a fareis passar através do fogo, para que fique limpa. Ademais, depois também, se purificará com a água da purificação. Mas tudo que não pode resistir ao fogo, fareis passar através da água. Também lavareis as vossas roupas ao 7º dia, para que fiqueis limpos, e depois vireis para dentro do arraial. Divisão do despojo. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Faze a soma da captura de guerra que foi tomada tanto de homens como de animais, tu e Eleazar, o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação. E divide a captura de guerra em 2 metades, entre os que efetivamente pelejaram, os que saíram à guerra, e entre toda a congregação. Então para o Senhor tomarás um tributo dos homens de guerra, que saíram a esta peleja, de cada 500 uma alma, tanto dos homens como dos bois, e dos jumentos e das ovelhas. Da metade deles o tomareis, e o dareis ao sacerdote Eleazar, para a oferta alçada do Senhor. Mas da metade destinada aos filhos de Israel, tomarás uma porção de cada 50, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e dos rebanhos,
e de todos os tipos de animais, e os darás aos levitas que têm cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor. E fizeram Moisés e Eleazar, o sacerdote, como o Senhor ordenara a Moisés. E a captura de guerra, o restante do despojo que tomaram os homens de guerra, foi de 675.000 ovelhas, e 72.000 bois, e 61.000 jumentos, e das mulheres que não tinham conhecido macho algum, deitando-se com ele, todas as almas foram 32.000. E a metade que era a porção dos que saíram à guerra foi em um número de 337.500 ovelhas. E das ovelhas, o tributo para o Senhor foi de 675. E foram os bois 36.000, dos quais o tributo para o Senhor foi 72. E foram os jumentos 30.500, dos quais o tributo para o Senhor foi 61. E foram as pessoas 16.000, das quais o tributo para o Senhor consistiu de 32 pessoas. E deu Moisés e Eleazar, o sacerdote, o tributo, que foi a oferta alçada do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E dos filhos de Israel, a metade que Moisés tinha dividido em duas metades, proveniente dos homens que pelejaram, a metade que coube a congregação foi das ovelhas 337.500, e dos bois 36.000, e dos jumentos 30.500, e das pessoas 16.000. Desta metade dos filhos de Israel, Moisés tomou uma possessão de cada 50, tanto de homens como de animais, e a deu aos levitas, que tinham cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Oferta voluntária dos capitães. Então chegaram-se a Moisés os oficiais que estavam sob os milhares do exército, o chefe de 1.000 e o chefe de 100. E disseram a Moisés: Teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estiveram sob as nossas ordens, e não falta nenhum homem de nós. Por isso trouxemos uma oferta ao Senhor, cada homem o que achou, joias de ouro, cadeias ou braceletes, anéis, brincos de argola e colares, para fazer expiação pelas nossas almas diante da face do Senhor. Assim Moisés e Eleazar, o sacerdote, receberam deles o ouro, sendo todas as joias bem trabalhadas. E foi todo o ouro da oferta alçada que levantaram para entregar ao Senhor 16.750 ciclos, do chefe de 1.000 e dos chefes de 100. Pois cada um dos homens de guerra tinha tomado despojo de guerra, cada homem para si mesmo. Receberam, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, o ouro do chefe de 1.000 e do chefe de 100, e o levaram para dentro da tenda da congregação, por memorial para os filhos de Israel, diante da face do Senhor. Números capítulo 32. Tribos de Ruben e Gade pedem a terra de Gileade, localizada antes a leste de cruzarem o Jordão. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em grande quantidade, e viram a terra de Jazé e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar apropriado para o gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e ao chefe da congregação, dizendo: Atorote de Bom, e Jazé, e Ninra, e Esbom, e Eleale, e Sebã, e Nebo, e Beon. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra apropriada para gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: Se achamos graça aos teus olhos, dê-se esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faças cruzar o Jordão. Moisés, porém, disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: Irão vossos irmãos à peleja, e ficareis vós sentados aqui? Por que, pois, desencorajais vós o coração dos filhos de Israel, para que não cruzem para dentro da terra que o Senhor lhes tem dado? Assim fizeram vossos pais quando os enviei desde Cades Barneia a ver esta terra. Subindo eles até ao vale de Escol e vendo esta terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viesse para dentro da terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e ele jurou, dizendo: Seguramente, nenhum dos homens que subiram para fora do Egito, de 20 anos de idade para cima, verá a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó. Porquanto não foram eles completos em seguir após mim,
exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto foram completos em seguir após o Senhor. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e ele os fez andar errantes pelo deserto 40 anos, até que foi consumida toda aquela geração, que fizera mal perante os olhos do Senhor. E eis que vós, uma geração de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para ainda mais acrescentar o furor da ira do Senhor contra Israel. Se vós vos voltardes para trás de seguir após ele, também ele os deixará de novo no deserto, e vós destruireis a todo este povo. Então eles se chegaram a ele e disseram: aqui edificaremos currais para o nosso gado, e cidades para os nossos filhos pequenos. Mas nós mesmos, nos apressaremos, iniciando a partida, armados diante dos filhos de Israel, até que os tenhamos levado ao lugar deles, e habitarão os nossos filhos pequenos nas cidades muradas, fortificadas, por causa dos habitantes da terra. Não voltaremos atrás para nossas casas até que os filhos de Israel tenham herdado, cada homem, a sua herança, porque não herdaremos com eles ao lado além do Jordão, nem mais adiante, porquanto a nossa herança já veio a nós, ao lado aquém do Jordão, ao oriente. Então Moisés lhe disse: se isto fizerdes assim, se iniciardes a partida armado diante da face do Senhor, para a guerra, e cada um de vós, iniciando a partida armado, cruzar o Jordão adiante da face do Senhor, até que ele haja lançado fora os inimigos dele, de diante dele, e a terra esteja subjugada diante da face do Senhor, então voltareis atrás e ficareis sem culpa diante da face do Senhor e diante de Israel. E esta terra vos será por possessão diante da face do Senhor. Mas se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, e estáis vós certos de que o vosso pecado vos há de achar. Edificai para vós mesmos cidades para vossos filhos pequenos, e currais para as vossas ovelhas, e fazei o que saiu da vossa boca. Então falaram os filhos de Gade e os filhos de Ruben a Moisés, dizendo: como ordena, meu senhor, assim farão teus servos. Os nossos filhos pequenos, nossas esposas, nossos rebanhos e todo o nosso gado ficarão aí nas cidades de Gileade. Mas os teus servos cruzarão, cada homem, partindo armado para a guerra, a pelejar adiante da face do Senhor, como tem falado meu senhor. Então Moisés deu ordem acerca deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. E disse-lhe Moisés: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben cruzarem convosco o Jordão, iniciando a partida armados, cada homem para a guerra adiante da face do Senhor, e quando a terra estiver subjugada adiante de vós, então em possessão lhes dareis a terra de Gileade. Porém, se eles não cruzarem juntamente convosco, iniciando a partida armados, então terão possessões entre vós na terra de Canaã. E responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo: como o Senhor falou a teus servos, assim faremos. Nós cruzaremos, iniciando a partida armados, adiante da face do Senhor, para dentro da terra de Canaã, e teremos a possessão de nossa herança sobre este lado do Jordão. Assim deu-lhe Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben, e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Sion, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, a terra com as suas cidades nos seus limites, e as cidades da terra ao seu redor. E os filhos de Gade edificaram a Dibon, e a Tarote e a Roé, e a Tarote e Sofã, e Jazé, e Joquibeá, e Bet-Ninra, e Bet-Arã, cidades muradas, fortificadas, e currais para as ovelhas. E os filhos de Ruben edificaram a Esbom, a Eleale e a Kiriataim, e Nebo e Baal-Meon, mudando-lhes o nome e Sibma, e o nome das cidades que edificaram chamaram por outros nomes. E os filhos de Maqui, filho de Manassés, foram até Gileade e a tomaram, e daquela possessão expulsaram os amorreus que estavam nela. Assim Moisés deu Gileade a Maqui, filho de Manassés, o qual habitou nela. E foi Jair, filho de Manassés, e tomou as suas pequenas aldeias, e as chamou de Avote-Jair. E foi Nobá, e tomou a Kenate, com as suas aldeias, e a chamou de Nobá, segundo o seu próprio nome.
Números capítulo 33, Jornadas desde o Egito até Moabe. Estas são as jornadas dos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob a mão comando de Moisés e Arão. E escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme o mandamento da boca do Senhor. E estas são as suas jornadas, segundo as suas saídas. Partiram jornadas, pois, desde Ramsés, no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês, no dia seguinte ao da Páscoa, saíram os filhos de Israel, com mão levantada, aos olhos de todos os egípcios. Enquanto os egípcios enterravam os que o Senhor tinha ferido entre eles, a todo primogênito, e havendo o Senhor executado os seus juízos também contra os deuses deles. Partiram em jornada, pois, os filhos de Israel, desde Ramsés, e armaram suas tendas em Sucote. E partiram em jornada desde Sucote, e armaram suas tendas em Etã, que está na extremidade do deserto. E partiram em jornada desde Etã, e voltaram atrás a Piairote, que está defronte de Baal-Zefon, e armaram suas tendas diante de Migdol. E partiram em jornada desde diante de Piairote, e cruzaram através, pelo meio do mar, para dentro do deserto. E andaram o caminho de 3 dias no deserto de Etã, e armaram suas tendas em Mara. E partiram em jornada desde Mara, e vieram a Elim, e em Elim havia 12 fontes de águas, e 70 palmeiras, e armaram suas tendas ali. E partiram em jornada desde Elim, e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. E partiram em jornada desde o Mar Vermelho, e acamparam-se no deserto de Sim. E partiram em jornada desde o deserto de Sim, e acamparam-se em Dofca. E partiram em jornada desde Dofca, e acamparam-se em Aluz. E partiram em jornada desde Aluz, e acamparam-se em Refidim. Porém, não havia ali água, para que o povo bebesse. Partiram em jornada, pois, de Refidim, e armaram suas tendas no deserto de Sinai. E partiram em jornada do deserto de Sinai, e armaram suas tendas em Quibrote Taavá. E partiram em jornada de Quibrote Taavá, e armaram suas tendas em Azerote. E partiram em jornada de Azerote, e armaram suas tendas em Ritimar. E partiram em jornada de Ritimar, e armaram suas tendas em Rimon-Pérez. E partiram em jornada de Rimon-Pérez, e armaram suas tendas em Libna. E partiram em jornada de Libna, e armaram suas tendas em Rissa. E partiram em jornada de Rissa, e armaram suas tendas em Queelata. E partiram em jornada de Queelata, e armaram suas tendas no monte de Sefer. E partiram em jornada do monte de Sefer, e armaram suas tendas em Arada. E partiram em jornada de Arada, e armaram suas tendas em Maquelote. E partiram em jornada de Maquelote, e armaram suas tendas em Taate. E partiram em jornada de Taate, e armaram suas tendas em Tara. E partiram em jornada de Tara, e armaram suas tendas em Mítica. E partiram em jornada de Mítica, e armaram suas tendas em Asmona. E partiram em jornada de Asmona, e armaram suas tendas em Moserote. E partiram em jornada de Moserote, e armaram suas tendas em Bene-Jaacã. E partiram em jornada de Bene-Jaacã, e armaram suas tendas em O-Hagidgade. E partiram em jornada de O-Hagidgade, e armaram suas tendas em Joquibatá. E partiram em jornada de Joquibatá, e armaram suas tendas em Abrona. E partiram em jornada de Abrona, e armaram suas tendas em Ezion-Geber. E partiram em jornada em Ezion-Geber, e armaram suas tendas no deserto de Zim, que é Cádiz. E partiram em jornada de Cádiz, e armaram suas tendas no monte Or, na extremidade da terra de Edom. Então Arão, sacerdote, subiu ao monte Or, conforme o mandamento da boca do Senhor, e morreu ali, no 5º mês do ano 40º, da série dos filhos de Israel, da terra do Egito, no 1º dia do mês. E era Arão da idade de 123 anos, quando morreu no monte Or. Ora, o cananita rei de Arade, que habitava no sul da terra de Canaã, ouviu que chegavam os filhos de Israel. E partiram em jornada do monte Or, e armaram suas tendas em Zalmona. E partiram em jornada de Zalmona, e armaram suas tendas em Punom. E partiram em jornada de Punom, e armaram suas tendas em Obote. E partiram em jornada de Obote, e armaram suas tendas em Ige-Abarim, no limite de Moabe. E partiram em jornada de Iim, e armaram suas tendas em Dibon-Gade. E partiram em jornada de Dibon-Gade, e armaram suas tendas em Almon de Blataim. E partiram em jornada de Almon de Blataim, e armaram suas tendas nos montes de Abarim, defronte de Nebo. E partiram em jornada dos montes de Abarim, e armaram suas tendas nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, à altura de Jericó. E armaram suas tendas junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim,
nas campinas de Moabe. Deus ordena que se lance fora os moradores de Canaã. Falou mais o Senhor Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, à altura de Jericó, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e diz-lhes: Quando houverdes cruzado o Jordão para dentro da terra de Canaã, então lançareis fora todos os habitantes da terra de diante de vós, e destruireis todas as suas imagens planas, também destruireis todas as suas imagens de fundição, e arrasareis até o chão todos os seus lugares altos. E desapossareis, expulsareis os habitantes da terra, e nela habitareis, porquanto vos tenho dado esta terra para tomar posse dela. E por sorte repartireis a terra por herança entre as vossas famílias. Aos que são muitos multiplicareis a herança, e aos que são poucos diminuireis a herança. Onde cai a sua sorte, lá será a herança de cada homem, segundo as tribos de vossos pais recebereis as heranças. Mas se não lançardes fora os habitantes da terra de diante de vós, então os que deles deixardes vivos vos serão por espinhos nos vossos olhos e por aguilhões nas vossas costas, e vos afligirão na terra em que habitardes. E será que farei eu a vós outros como pensei fazer a eles?